Bom, pessoal, eu estou aqui no pé do Morro do Inhame e eu vou começar daqui de baixo para cima, mostrando alguns pontos que foram acordados, foram discutidos na reunião e acordados em ata. Esse é um dos 3 trechos que tinha aqui no morro que dificultava a visibilidade. Nós apontamos isso no dia da visita aqui, que medimos esse morro inteirinho, daqui de baixo até lá em cima. E também foi reconhecido pelo engenheiro da prefeitura e Marcos da Emater que era importante essa poda. A poda seria então bem aqui perto da cerca para permitir essa visibilidade, pois antes dessa poda você não enxergava nada além da divisa do terreno aqui, você não enxergava através do terreno. Bom, então aqui é uma coisa que foi atendida ao longo do tempo. Nós conversamos com o dono desse terreno e ele concordou também com essa poda. Não sei quem fez a poda, se foi o dono do terreno ou a prefeitura, mas a intenção é que a prefeitura tenha autonomia nessa poda para ela ser feita frequentemente e preventivamente. Agora, subindo o Morro do Inhame, a gente observa que não tem cascalho, nem pedra, nada nessa parte de baixo do morro. Até um bom trajeto subindo ele não tem. E foi discutido também que é importante a manutenção de todo o restante do morro para que você possa usar o calçamento lá no topo do morro. Porque não adianta nada ter um calçamento lá no topo se você não chega até ele. Então, apesar de lá ser o ponto mais crítico, a parte de baixo também carece de cuidados. E um dos cuidados, além do cascalho, foi que todos os cortes de água, onde a água corre de um lado da estrada e precisa atravessar a estrada, será colocado manilha para que ela corra por baixo da estrada. Também foi acordado na reunião que seria feito um cuidado de que no canto onde corre a água seria rebaixado com enxada mesmo, não com a própria patrol, com enxada para que favorecesse uma espécie de valeta e conduzisse sempre a água nesse canto, deixando o terreno embaulado para que o meio ficasse mais alto e a água não corresse pelo meio, como está acontecendo aqui. A água ela corre por aqui, é possível identificar o rastro dela e a possibilidade de erosão futura aqui. Então esse trecho continua não conforme frente ao discutido e registrado em ata e acordado pelo prefeito, engenheiro da prefeitura e o Marcos da Emater. Eu vou continuar subindo o morro e eu vou registrar alguns pontos. A colocação de manilha é para evitar também essas lombadas que ficam no meio da estrada. Uma outra coisa que foi acordado ali na reunião é que a patrol não deveria passar mais, ou melhor, deveria tomar cuidado de não comer a parte de baixo do barranco e não produzir essas cristas, porque elas geram erosão que depois atrapalham a descida de água, porque elas cairiam bem na valeta. Isso é mais uma coisa que não foi atendida pela prefeitura, porque na manutenção que teve depois dessa reunião, ainda assim a patrol passou comendo a lateral. E vários trechos aqui no morro ficaram instáveis e alguns até já desmoronaram. E isso é um problema que ainda precisa ser corrigido. Bom, chego aqui em mais uma curva. Assim como a de baixo, essa daqui também é um problema de visibilidade. Você não consegue ver o carro que vem na outra mão e com a pista molhada, ninguém vai conseguir parar e frear a tempo. E só basta uma poda. Se tivesse uma poda aqui bem no centro dessa imagem, vamos colocar aqui o cabo do guarda-chuva, bem aqui seria possível ver o carro que vem na outra pista. Mas essa poda não existe. Talvez tenha sido feita, mas já está crescendo, porque é uma manutenção periódica que tem que ser feita. E é muito importante que a prefeitura incorpore isso na sua rotina de manutenção, corte os galhos maiores, retire o cipó e faça uma poda mais adequada dentro do terreno, que o proprietário já acordou com isso. Observem que bem aqui, ó, é possível ver estrada passando lá na frente. Isso significa que só isso aqui precisaria ser podado para que a visibilidade se alongasse e garantisse segurança nesse trecho de curva. Como pode ver, a poda até parece que aconteceu, mas não no lugar certo. Aqui ela não é tão efetiva. Ainda faltou uma pequena parte. Então isso também está carente de ser implementado e foi acordado na reunião e reconhecido pelo prefeito, pelo engenheiro e pela Emater o quanto isso é importante para garantir a segurança pública. Aqui é mais um ponto importante se destacar, que os cortes de água não foram feitos. Eu já estou no meio do morro, para cima, se usar.
e a água correndo pelo meio da estrada, o que vai gerar problema logo com o aumento das chuvas. E ela tinha que estar correndo aqui pelo canto. Então não foi feita a manutenção que a prefeitura falou que iria fazer. A gente espera que ela ainda faça e que ela mantenha isso para frente, porque o calçamento lá na frente, lá em cima, ele vai depender de um bom cuidado do morro aqui embaixo, inclusive com mais cascalho. E aqui a parte de lateral do terreno, onde eu coloco aqui de novo o cuidado que foi acordado de que a prefeitura não comesse a parte de baixo do barranco, gerando instabilidade na parte de cima com a patrol. E ainda mais sem fazer as valetas, né? Você está vendo que a água é conduzida todo para o centro. E mesmo que tivesse a valeta aqui, basta um desmoronamento aqui de alguma parte que essa valeta seria interditada, como o que aconteceu aqui. Observa que aqui haveria interdição da valeta. Mas olha aqui, o que está tendo já é erosão pela água no meio da estrada. Observa aqui o quanto a patrol comeu embaixo do barranco, né? Então, isso que é importante de ser evitado. Olha aqui o desmoronamento que acontece quando a crista fica instável. Eu vou pegar aqui de um outro ângulo, que eu acho que vai ser mais fácil de se visualizar. Bom, vamos subindo. Aqui é uma outra curva. E aqui houve uma poda. Parece que o terreno foi limpo. Se você observar, olha aqui. A estrada sendo visível aqui, ó. Então, o que bastava seria apenas uma poda nessa parte aqui, ó. Já seria o suficiente para aumentar muito a visibilidade que vem em mão oposta. Olha aqui mais terrenos instáveis por ter sido comido a parte de baixo do barranco. Nesse trecho, se observar, tem um pouco de pedra. Essa pedra ela foi incorporada no solo através de compactação de veículos passando. E ela é um pouco graúda. Até que essa incorporação aconteceu, e ela é parcial porque muito foi deslocado para as laterais, muitos veículos passaram derrapando, pedra pulando e pessoas de moto com medo de cair. Mas teve uma certa incorporação. A gente considera que está melhor, né, do que se não tivesse nada aqui. Mas não é a maneira correta. O que foi acordado lá é que o cascalho seja incorporado no solo. Teve a concordância do engenheiro, do Marcos Demater e do prefeito de tomar esse cuidado, para não perder material e ele durar muito mais tempo no solo. Daqui para cima vai começar o calçamento. Então serão 380 metros, que a início eram 280. E aí nós levamos pro Lúcio, que não fazia sentido nenhum, porque ia fazer um trecho aqui e lá na frente iria ficar sem calçamento, e depois teria mais um trecho e no topo sem calçamento. Não teria lógica nenhuma. Aí a gente conseguiu que o Lúcio complemente mais 100 metros e o calçamento vai até o topo. Eu volto a relatar aqui que foi acordado na reunião que a patrol não iria comer a parte de baixo dos barrancos. Inclusive, este barranco aqui em específico, que é a parte esquerda do vídeo, todo ele está instável, com cristas já provocadas ao longo do tempo dele. Ele já é assim. O outro lado também tem a instabilidade. Porém, a tendência do terreno é que a água venha dele, que é mais alto. Então, é daqui que tem mais desmoronamento. Foi acordado que a prefeitura tomaria o cuidado de estabilizar toda essa crista aqui, né? Fazer um ângulo de inclinação aqui para que o terreno fique instável. E ficamos de conversar com o proprietário do terreno e ele concordou. Então tá tudo certo, faltando apenas a implementação da prefeitura. E com o cuidado de que não deveria ter comido a parte de baixo dos barrancos. Mas mesmo assim a prefeitura não respeitou esse acordo. Ela falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Uma outra coisa que foi conversado na reunião e pedido muito cuidado é na compactação do terreno, na preparação do solo antes do calçamento. Porque a gente vê problemas acontecendo em outros trechos que foram calçados,
porque a prefeitura, na hora da preparação do terreno, não tomou os devidos cuidados. A compactação exige umidade e deve ser feita a cada 10 centímetros de solo solto. Sem isso, vai afundar com o tempo, o que vem acontecendo em alguns lugares. Olha aqui. Aqui está a instabilidade do terreno, que precisa ser corrigida. Vai acontecendo esses desmoronamentos, que eles estão pequenos, né, por enquanto, mas eles tendem a crescerem na época de chuva intensa. Estamos aqui numa curva. O que foi acordado na reunião é que essas curvas seriam como baias de passagem, para dar mais segurança, para você ter visibilidade de quem vem na mão oposta. Ela deve ser alargada, como naturalmente ela já está mais larga, mas o calçamento aqui vai ser mais largo, nessa curva e na próxima curva. Eu faço aqui mais uma observação. A patrol, ela comeu a parte de baixo do barranco, desse lado da estrada. E o acordado foi de que não desestabilizasse o barranco. Esse lado não apresenta problema de desmoronamento, porque a água corre do outro lado. Mas se a prefeitura insistir nesse tipo de manejo com a máquina, ela desestabiliza o terreno do lado que está estável. E aí favorece desmoronamento, que poderia ser completamente evitado se ela fizesse o que ela se comprometeu a fazer. No caso aqui desse trecho do Morro do Inhame, já existem manilhas de passagem, e isso vai favorecer na hora de colocar o calçamento, porque não vai precisar cavar o terreno e deixar a terra solta para compactação. Porém, o terreno vai ter que ser acertado, e isso vai exigir compactação. Volto a repetir, tem que ser respeitada a umidade, e a compactação deve acontecer a cada 10 centímetros de solo, ou não tem nenhuma eficiência, porque abaixo dos 10 centímetros não será compactado, e quando vier a chuva será compactado pela água e vai afundar o terreno, vai afundar o calçamento. Olha aqui a instabilidade que precisa ser corrigida para parar de ter esse tipo de desmoronamento. Que ele está contido aqui no canto porque já foi retirado com o trator, mas ele obstrui completamente a via. E aqui é mais uma curva onde será um trecho mais largo. Então tem aquela curva lá embaixo, e essa próxima curva na qual me encontro também será um trecho mais largo, para favorecer a ultrapassagem se for preciso. Olha o quanto instável está esse trecho aqui, sob risco inclusive de uma grande árvore tombar na pista, e com isso trazer muito terreno. Então preventivamente foi pedida a estabilização e foi reconhecido pelo engenheiro que isso é importante. Aqui, então, essa segunda curva, que ela vai ser um pouquinho mais larga e permitir ultrapassagem. Aqui nós estamos chegando no topo do morro do Inhame. Final, o calçamento se finda ali no topo. Só que, da mesma forma que nas curvas, aqui também não está favorecendo a visibilidade do carro que vem na mão oposta. Porque se dois carros se encontram aqui, um não enxerga o outro, bem no topo. Então foi pedido que seja corrigido um pouquinho, rebaixado um pouquinho esse topo, para que favoreça a visibilidade. Tem a concordância do terreno vizinho, se precisar mexer um pouquinho na divisa dele, mas para favorecer a segurança pública, porque depois que se estabiliza, ou você passa a curva, a visibilidade aumenta e aí tá seguro. Bom, é aqui que acaba o calçamento e o morro vai ficar bom, se seguirem as recomendações todas que a gente passou, que o engenheiro passou, que o Marcos da Emater constatou e que o prefeito concordou. Agora vamos aguardar o processo de licitação e implementação.